Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Mais uma vez estou aqui com vocês para falar mais um pouco sobre esta nova realidade que entrou nas nossas casas, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, eu não tive a oportunidade ainda de falar com vocês sobre isto, que é o seguinte. Foi criada em 2015 por um grupo de 10 pessoas que cada um meteu 100 milhões de dólares para de alguma forma criarem uh, uma, uma identidade onde pudessem desenvolver a inteligência artificial para o benefício da humanidade. Um dos cofundadores dessa iniciativa para tornar a artificial inteligência acessível para beneficiar a humanidade foi o Elon Musk. Elon Musk, como vocês sabem, todos nós conhecemos, não é? É considerado o homem mais rico do mundo atualmente. É o dono do SpaceX, é o dono do Starlink, do Tesla Company, do Boring Company e do Neuralink. E no dia 3 de março de 2023, ele abriu uma companhia chamada o XAI, ou seja, o XAI, para criar uma nova plataforma de inteligência artificial. Pelo seguinte, em 2018, ele que era membro o Sherman, ele era um dos membros que tinha algo a dizer sobre aquilo que se passava sobre o ChatGPT, quando ele estava no seu processo de desenvolvimento. Mas houve algumas fricções dentro desse OpenAI e ele decidiu sair do OpenAI. Em 2019, a Microsoft foi a companhia que tomou de alguma forma um papel mais relevante dentro da companhia, injetando em 2019 cerca de aproximadamente $1 bilhão para que o investimento no desenvolvimento da artificial inteligência continuasse e mais rápida, não é? Em 2023 calcula-se que a Microsoft tenha investido um total de $10 bilhões para o desenvolvimento do ChatGPT 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Segundo eles constam, até 2030 estaremos com o ChatGPT 10. ChatGPT 10, se continuar com estes níveis de desenvolvimento, será algo completamente fora de todos os parâmetros que nós conhecemos até hoje do que é que um sistema de artificial inteligência é capaz de fazer ou de desenvolver. Para fazer face a isso, Elon Musk decidiu em março abrir no Nevada uma companhia chamada UXAI, ou o True GTP, quer dizer, a verdade GTP, que de alguma forma vem fazer, não é concorrência, digamos que é um equilíbrio dentro destas novas ciências, um concorrente, digamos, algo que está ali a ser criado para poder fazer face à eventualidade do outro lado criar algo que seja realmente mau para todos nós. A intenção do Elon Musk penso que é puramente altruísta e vem com isto demonstrar mais uma vez que ele está aqui para o bem da humanidade. Penso que ele tem consciência que no final ninguém fica cá, não é? Isto a vida não é mais do que uma passagem, umas férias que tiramos lá de cima, ou lá de baixo, não sei bem o que dizer sobre isto. O que é certo é que a vida de um ser humano é muito vaga, é muito pequena. Nós vivemos em média, atualmente, aqui na América, 78 anos. Há países do mundo em que chega a atingir 82 anos por média, o que são os países mais desenvolvidos em termos de idade avançada, não é? Acreditamos que com o desenvolvimento da ciência e a cura de muitas doenças, das vacinas para prevenir outras e muitas outras
outras áreas de conhecimento desenvolvidas no que pode prolongar a vida, se tem a prolongar a vida muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. Hoje vivemos mais do que algum dia vivemos. Em termos gerais, a população vive muito, muito mais anos. Mas acontece o seguinte, tudo isso graças à ciência, não é? E acredito que, mais uma vez aqui, a inteligência artificial vai trazer também benefícios para, para essa área, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte, não foi a razão do que eu vim aqui falar hoje, não é? Não foi sobre o envelhecimento da sociedade ou sobre a possibilidade de prolongamento da vida, que isso está a acontecer. Todos os dias são dados passos nesse sentido. Cada vez mais se compreende quais são os fatores que desenvolvem como é que eu digo, desenvolvem o deterioramento das células, que por sua vez cria o que nós conhecemos como envelhecimento, não é? Que é a não renovação das células. As células, de alguma forma, fotocopeiam-se. É como se fosse uma fotocopiadora. A célula multiplica-se através da imagem da célula que tem. Com o passar dos anos, as células vão perdendo a capacidade de poder fazer uma cópia exata de aquilo que éramos nós enquanto éramos mais novos. É o que eu digo, se tirarmos uma cópia de outra cópia, de outra cópia, de outra cópia, chega a um certo ponto que a última cópia está desvanecida, não tem a mesma firmeza, a mesma cor, a mesma integridade que tem a célula original. É isso o processo que faz com que nós envelheçamos. É um processo que pouco a pouco se tem vindo a compreender cada vez mais e pensa-se que nos próximos 10 a 50 anos podemos prolongar a vida de um ser humano talvez até 60 anos mais que aquilo que existe atualmente. Existem muitos laboratórios a trabalharem nessa área, no desenvolvimento do conhecimento do genoma humano, para nem só tentarem descodificar a sua forma de renovação, não é? Mas para também tentar impedir o envelhecimento das células. Porque o que envelhece realmente as células, segundo aquilo em que eu estudei e vim a compreender, é a oxigenação delas, é o próprio processo de elas se alimentarem, não é? Todo esse processo cria oxigenação e onde o oxigênio entra, o oxigênio, apesar de ser um gás essencial para a vida em todo o planeta, mas ele também é um gás que corrói e que deforma e que transforma muitos elementos. Por isso, o oxigênio, que é benéfico à vida, sem dúvida, traz também o seu lado negativo. Na vida existe o equilíbrio entre o positivo e o negativo, o yin e o yang, como nós o conhecemos. Existe sempre os dois lados, existe o frio e o quente, existe o escuro e o claro, existe o branco e o preto, existe sempre o outro lado da moeda, não é? Por isso é que quando eu falo que existem fatores benéficos na inteligência artificial, certamente também haverá o outro lado da moeda. Mas como estava a dizer, e do que eu vim aqui falar realmente, foi de que Elon Musk decidiu realmente fazer uma companhia que ele registrou no estado do Nevada para poder fazer concorrência ao ChatGPT. Vai se chamar em princípio ou TrueGPT ou XAI. Vai trabalhar com sistemas do DeepMind que foram desenvolvidos pelo Google. Atualmente existem três grandes potenciais, como é que eu digo, projetos de desenvolvimento do AI. Um deles é patrocinado pela Microsoft, que era o chamado OpenAI, que se tornou no ChatGPT, que hoje
é única e exclusivamente, praticamente, não digo fundado, mas patrocinado pela Microsoft. Ele vai servir a nova plataforma do Prometheus, que faz parte do motor de busca do Bing, que é um sistema operativo baseado no Prometheus System. E é aí que a Microsoft vai pôr o ChatGPT enquadrado dentro da sua plataforma de motores de busca e motores de desenvolvimento e de alguma forma de assistência como a ferramenta de trabalho, não é? Mas o Google está a fazer o mesmo. E agora o Elon Musk decidiu também ele próprio criar o seu sistema de artificial inteligência. Segundo Elon Musk, está a fazer isto para poder prevenir algo que o ChatGPT e os sistemas avançados de Machine Learning, Reinforced Learning, criados pelo ChatGPT, possam criar sistemas que possam realmente criar problemas no futuro. E ele, para poder fazer face a essas possibilidades, decidiu abrir esta empresa. Ele, hoje, aqui na América, deu uma entrevista em direto com um canal que é o Fox News, com um dos maiores jornalistas que eu conheço e que eu admiro muito, que é o Tucker Carlson, embora seja muito polémico aqui na América, porque ele traz a verdade do a quem doer, independentemente vá lá, digamos, da influência política que cada um quer ter sobre ele, ele continua a ter uma mente aberta e continua a bater no menino que se porta mal. Não é só bater no menino do pobre e o menino do rico ficar-se a rir, não. O Tucker Carlson é alguém que realmente diz a verdade, independentemente de quem é que ele vá, como é que dizer, afetar com a sua verdade. A sua verdade, que no fundo, segundo aquilo que tem vindo a constar, ele realmente traz a verdade nua e crua e cada um que a cozinhe conforme quiser, não é? Claro que muita gente não gosta dele. Não gosta dele porque muita gente não gosta de ouvir a verdade. Mas uma coisa é certa, atualmente ele é o jornalista com mais audiência em todos os canais aqui na América. O CNN, comparado com ele, está a anos-luz de distância, não é? O número de pessoas que assistem às notícias por este canal, que é o Fox News, comparado com o CNN, é abismal. É realmente brutal, porque pouco a pouco foi-se compreendendo que a CNN, como outros canais aqui na América, NBC, ABC e outros mais, de alguma forma tentavam influenciar as pessoas para políticas de esquerda e que as pessoas estavam a ficar um pouco cansadas das suas meias-verdades, meias-verdades, mentiras autênticas de verdade. Foi aquilo que eu aprendi a ver, foi que eles não importava a quem eles fossem realmente afetar, o único interesse deles era ter audiência, e para ter audiência a qualquer custo criavam eles própria notícia quando a notícia de facto não existia. Que é triste. Um jornalista devia ser alguém imparcial, sem olhar a cor, sem olhar a etnicia, sem olhar de onde é que provém a notícia. Eles devia, segundo a sua ética, expor os factos daquilo que aconteceu e não a sua opinião sobre aquilo que aconteceu. Porque ninguém lhe pediu a opinião deles. Eles não estão... Um jornalista não é alguém que forma uma opinião sobre um facto que aconteceu. Ele mostra o facto, ele nem só mostra o facto, como mostra as evidências que levaram o facto a acontecer e as consequências disso ter acontecido. É isto um bom jornalista. Tudo o resto nós não precisamos saber. É como ir ao fast food. Eu não preciso cozinhar a comida para mim, não preciso que me façam uma papinha, tenho que pôr é para meter na boca.
Eu dei-me os produtos que eu cozinho à minha vontade. E é isso é que se está a perder no jornalismo. O jornalismo deixou de dar a oportunidade às pessoas que assistem aos seus canais de serem eles próprios a tomar a decisão sobre o que pensar sobre aquilo que aconteceu. Não, de alguma forma, ficar com a opinião que os jornalistas têm sobre aquilo que aconteceu. Não é esse o papel do jornalista, é informar e não impor a sua visão sobre o facto que aconteceu, não é? É por isso é que o jornalismo, infelizmente, no mundo tem vindo a deteriorar-se e cada vez menos as pessoas acreditam naquilo que vêem na televisão e nos canais de notícias. Mas voltando atrás e voltando à notícia que eu estava aqui a falar, em que Elon Musk hoje veio falar com o Tucker Carlson no Fox News, no horário nobre, às 8 horas da noite, e numa entrevista ao Elon Musk é uma pessoa muito aberta e espontânea quando fala. Ele é isto que as pessoas muitas vezes não estão acostumados dentro dentro dos meios do chamado clube dos bilionários, né? Daqueles que não têm milhões, têm bilhões de dólares, né, de riqueza. E o Elon Musk atualmente é considerado o homem mais rico do mundo, tem, para além das suas empresas, uma riqueza da volta dos 192 bilhões de dólares. O que é qualquer coisinha. Dá para comprar um pacote de alcagoitas e duas Coca-Colas, com certeza, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, é que Elon Musk, através desta entrevista que deu hoje aqui na América, ele teve a oportunidade de expressar a sua compreensão sobre os sistemas de informática que estão a se desenvolver e a sua preocupação sobre as possíveis o possível mau uso da inteligência artificial. Inclusive, ele mencionou que, infelizmente, muito daquilo que é a inteligência artificial hoje, o ChatGPT, está de alguma forma influenciado para beneficiar ideologias de esquerda, porque a maior parte dos programadores que fazem os programas de inteligência artificial são liberais, e o liberalismo tem como base ideologias de esquerda, como o marxismo, entre outras, que de alguma forma querem trazer à humanidade experiências que nós sabemos que não dão certo, não deram certo e nem nunca darão certo. Há uma analogia que um dia, durante uma entrevista, uma jornalista perguntou ao Mikhail Gorbachev se ele tinha consciência se alguém tinha experimentado o comunismo antes dele ser aplicado. E ele disse, não. Agora compreendo. Porque se isto fosse realmente experimentado antes, certamente seria feito por um cientista. Por isso quem desenvolveu o comunismo foi um político e não um cientista. Porque infelizmente o comunismo, na sua mais original forma, seria algo extraordinário se pudesse ser aplicável na prática. Infelizmente ninguém tentou aplicar na prática aquilo que realmente deveria ser como é que eu digo, a razão do que era ser o comunismo autêntico, o verdadeiro, o marxismo verdadeiro, em que realmente as pessoas podiam se interajudar umas às outras e todos beneficiavam, mas nada disso acontece. O que acontece de realidade é que todos os sistemas que tentaram implementar sistemas comunistas que criaram sistemas autoritários e criaram problemas muito graves para toda a população, porque tentaram impor a sua mentalidade, a sua forma de ser e estar para o benefício deles próprios, não para o benefício de todos, como o comunismo tanto grita ao mundo que é para beneficiar o mundo inteiro. Isso tudo
é uma história muito mais complexa, que eu não quero trazer aqui a esta plataforma, pelo menos por momento, não é? O que eu quero dizer é que o Elon Musk, hoje, nessa entrevista que deu, ele exprimiu a sua preocupação sobre a possibilidade do ChatGPT ser usado para poder influenciar eleições, para poder influenciar a cultura e o conhecimento humano, no sentido não muito benéfico para todos, mas para beneficiar um grupo que esteja no controle dessa mesma inteligência artificial. Por isso, para fazer face a essa possibilidade, é que ele vem criar o Truth GTP, ou seja, a verdade GTP, para poder fazer face a uma possível inteligência artificial usada no sentido de beneficiar uma parte da população e em detrimento da outra parte, não é? Não seria justo que um chat GTP, por exemplo, pudesse vir a influenciar as eleições no sentido de beneficiar os ideais de esquerda e não dar a oportunidade às pessoas de terem um livre pensamento e sobre os ideais de direita. Eu penso que as pessoas devem ter acesso à informação do que realmente elas precisam para tomar a decisão em quem vão votar, mas honestamente, de uma forma clara e de uma forma honesta. Este ChatGPT, segundo Elon Musk diz, ele está a ser ensinado a criar falsas narrativas que podem trazer às pessoas que estão de veras ligadas a estas novas tecnologias acreditarem coisas que não são verdade. E isso é, de alguma forma, algo que é contra tudo aquilo que nos dá a liberdade de ser quem somos por nós mesmos. E vem-nos influenciar e poder, de alguma forma, tirar proveito da ignorância das pessoas e tirar proveito delas. O que eu acho seria extremamente errado. Por isso é preciso que tenhamos cuidado naquilo que escutamos através destas novas tecnologias de inteligência artificial. Nem tudo o que eles põem é verdade, nem tudo aquilo que nos aparece como sendo formado por inteligência artificial é um facto. Isto pode ser uma forma de influenciar a humanidade e não quero que nenhum de vocês se deixe de ser humano e deixe de analisar os factos e tente encontrar várias fontes de informação para poder ter a certeza que realmente aquilo da qual foi convencido por uma específica forma de informação o convença de coisas que ele pode pecar por não saber mais ou melhor. Por isso, nunca devemos depender apenas de uma fonte de informação. Devemos ouvir várias fontes de informação e depois de ponderar sobre elas, tomar a decisão em nós mesmos daquilo que acreditamos ser o certo e pelo qual devemos advocar. Creio que a liberdade de pensamento é mais importante do que um pensamento influenciado pelas falsas narrativas. Penso que é triste que o mundo, em vez de poder estar no caminho de cada vez ser mais honesto e verdadeiro, desenvolver ciências que de alguma forma possam trazer a nós uma informação mais concreta e mais objetiva dentro daquilo que é a realidade dos factos, esteja de alguma forma a tentar adulterar os factos para influenciar pessoas menos informadas. E isso é triste. É triste que isso esteja a acontecer no mundo nos dias de hoje. Por isso é importante que cada um de vós aí desse lado tenha a informação de que a informação que recebem por vezes não é a mais verdadeira que eles esperariam estar a ouvir. Embora possa parecer verdade muitas vezes e pareça que tudo parece exatamente o que eles estão a dizer, cuidado.
cuidado, porque costuma-se dizer que a mentira apanha-se facilmente, apanha-se mais depressa uma mentira do que um coxo. Mas estes sistemas de inteligência artificial têm formas incríveis de poder influenciar as pessoas. Infelizmente, temos algo que tem vindo a acontecer recentemente e que realmente é triste também, que é nós olhávamos para a Wikipédia como se fosse uma fonte de verdade absoluta, em que tudo aquilo que víamos ali escrito era aquilo que era a realidade dos factos. E eu e muitas outras pessoas têm vindo a se aperceber que a Wikipedia, de alguma forma, mais uma vez liderada por mentes liberais, tenta fazer as pessoas terem uma ideia errada sobre muitas ideologias de direita ou sobre muitas formas de olhar as ideias com que a direita pensa poder governar o mundo à sua maneira. E todos os factos que podem beneficiar a direita são ocultados da Wikipedia e todos os factos que beneficiam a esquerda são levantados para que as pessoas possam ter mais acesso a eles. Por isso, cuidado quando leem a Wikipedia também, porque a Wikipedia já não é uma base onde possamos estar 100% seguros da sua neutralidade e, por sua vez, da realidade que é a verdade dos factos que aconteceram. Espero que este vídeo que eu hoje tenho aqui, que eu hoje trouxe aqui, vos possa elucidar um pouco mais sobre aquilo que está a acontecer, sobre esta pequena guerra que está a começar entre estes desenvolvimentos da inteligência artificial. Em princípio, o Elon Musk vai utilizar o DeepMind Systems criado pelo Google para desenvolver o seu sistema de XAI. Esperemos que ele consiga de veras atingir os objetivos que ele se propõe, e conhecendo Elon Musk como conheço, acredito que ele é capaz de o fazer. É uma pessoa pela qual tenho uma admiração extraordinária, nem só pela pessoa que é, mas pelos feitos que tem trazido à humanidade, por aquilo que nos tem trazido para beneficiar a todos. Ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, sabendo que seria um péssimo negócio, pois ele sabia que uma grande parte do que os atuais, na altura, donos do Twitter anunciaram que era um número de utilizadores. Ele sabia que uma parte, em princípio ele pensava que eram apenas 5%, seriam bots, mas chegou à conclusão que afinal existiam entre 20% a 25% de bots. Bots são contas artificialmente criadas que não são seres humanos. São criadas por sistemas informáticos que geram conteúdo para poder dar a entender que são seres humanos, mas não são. São apenas sistemas informatizados criados para poder criar essa ilusão e poder dar a ilusão que existe um maior movimento de informação e de conteúdo. Nada disso. É apenas por ilusão. Mas o que é certo é que ele, mesmo sabendo e tendo consciência que ia ser um mau negócio, ele não deixou de ir em frente para preservar a verdade, para preservar a liberdade de expressão, que é base dos fundamentos básicos de quem somos enquanto seres humanos. É a liberdade de nos poder exprimir e poder dizer aquilo que acreditamos, independentemente de isso vir a magoar ou não magoar alguém. É a nossa forma de estar e cada um deve ter o direito de poder exprimir aquilo em que acredita. Isso faz parte da Constituição Americana, é um dos primeiros, é realmente a primeira amendment feito à Constituição, que é the Freedom of Speech,
ou seja, a liberdade da palavra, digamos, a liberdade de expressão. E por isso a primeira amendment dentro da Constituição Americana ser tão importante. Tem-se vindo a perder um pouco a pouco, porque existem meios de censura dentro da América que eu jamais pensei que pudessem existir, mas existem, não é? Mas Elon Musk veio libertar o Twitter dessa má influência. Por isso eu acredito que aquilo que ele quer trazer com o XAI vai ser benéfico para toda a humanidade. É quase irónico que, sendo ele um dos cofundadores do OpenAI em 2015, né, venha agora criar uma nova companhia para poder fazer face a qualquer desenvolvimento e qualquer perigo que a inteligência artificial possa trazer. Por hoje fico por aqui. Penso que já fui um pouco longe demais, não é? Falei sobre assuntos que nada tinham a ver com a inteligência artificial e foi da inteligência artificial e de alguma forma desta entrevista que o Elon Musk deu à Fox News que eu vim aqui falar hoje. Para vos informar mais uma vez que esta guerra de inteligência artificial está a dar os primeiros passos, pelo menos entre aqueles que a estão desenvolvendo. Ok, fico aqui mais uma vez a deixar-vos um grande abraço para todo o mundo aqui do Norte da América, mais propriamente de Nova Iorque, para o mundo inteiro. Um abraço e que fiquem todos bem e até à próxima. Bye bye.